Imagine acordar amanhã e descobrir que uma guerra de proporções globais começou e que ela envolve algumas das nações mais tensas e poderosas do mundo. Os conflitos no Oriente Médio envolvendo Israel, Irã e outras potências regionais não são apenas guerras localizadas, eles carregam o potencial de se transformar em algo muito maior. E o que torna tudo mais inquietante é que essas tensões, para muitos, ecoam profecias antigas, escritas há milhares de anos. Será que estamos vendo o início do que a Bíblia descreve como a Batalha de Gog e Magog? Ou é apenas mais uma fase da história conturbada dessa região? Hoje vamos mergulhar no coração desse conflito explosivo, explorando suas raízes históricas, implicações proféticas e o que isso pode significar para o futuro do mundo. E no final vamos discutir como as tensões atuais podem moldar os próximos anos de toda a humanidade. Fique comigo, porque você não vai querer perder essa análise completa. 1. Entendendo o contexto atual. O Oriente Médio sempre foi um caldeirão de tensões políticas, religiosas e territoriais. Mas nas últimas semanas o mundo tem observado com atenção redobrada o aumento da rivalidade entre Israel e Irã. Israel, cercado por inimigos históricos, está em constante alerta contra ataques de grupos como Hezbollah e Hamas, muitos dos quais recebem apoio direto do Irã. Por outro lado, o Irã, com suas ambições nucleares e sua ideologia anti-Israel, vê o Estado judeu como um obstáculo em seus planos de expandir sua influência na região. Essa rivalidade não é nova, mas tem escalado de forma alarmante. E para complicar ainda mais, as principais potências mundiais estão envolvidas. Os EUA têm sido aliados firmes de Israel, enquanto Rússia e China mantêm laços estratégicos com o Irã. Estamos falando de uma rede de alianças que, se ativada, poderia facilmente desencadear um conflito global. 2. Raízes históricas e proféticas. Para entender por que essa região é tão significativa, precisamos voltar no tempo. O Oriente Médio, conhecido como o berço da civilização, foi palco de grandes impérios e guerras desde a antiguidade. Mas, além da história, essa área é central em muitas profecias bíblicas. Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel falam de uma batalha entre Gog e Magog, que muitos estudiosos interpretam como um conflito envolvendo Israel e uma coalizão de nações. O Irã, chamado de Pérsia na Bíblia, é frequentemente mencionado como uma das forças opositoras de Israel nesses textos. Além disso, em Apocalipse, o apóstolo João descreve um período de tribulação, marcado por guerras, fome e destruição. Essas passagens têm levado muitos a especular se as tensões atuais no Oriente Médio são o prelúdio desses eventos. 3. A situação geopolítica atual. Israel, Irã. No cenário contemporâneo, Israel e Irã estão em lados opostos de praticamente todas as questões estratégicas do Oriente Médio. Israel. Como uma potência militar avançada e aliada próxima dos Icemewa, Israel tem realizado ataques preventivos contra alvos iranianos na Síria e em outros lugares para impedir a expansão da influência do Irã. Irã apoia grupos como Hezbollah no Líbano e Hamas em Gaza, enquanto continua desenvolvendo seu programa nuclear, algo que Israel considera uma ameaça existencial. Os dois países têm trocado ataques diretos e indiretos, e muitos analistas temem que um pequeno incidente possa ser o estopim de um conflito maior. Para piorar, há rumores de que o Irã está se aproximando de desenvolver uma arma nuclear, o que poderia mudar completamente o equilíbrio de poder na região. 4. Profecias e interpretações modernas. Muitas das tensões atuais no Oriente Médio parecem se alinhar com passagens proféticas. Mateus 24, por exemplo, fala sobre guerras e rumores de guerras como sinais do fim dos tempos. Ezequiel descreve uma coalizão de nações que se volta contra Israel, incluindo Pérsia, Irã, Cuxi e Put. Essas nações, embora tenham nomes antigos, são frequentemente associadas a regiões modernas como Irã, Sudão e Líbia. Mas o que torna essas profecias tão fascinantes é a sua relevância contínua. Mesmo que algumas interpretações sejam simbólicas, a conexão com os eventos atuais é inegável. Será que estamos vendo a história se repetindo ou há algo mais profundo em jogo? 5. O papel das superpotências. Nenhuma guerra moderna é travada isoladamente e o Oriente Médio é o palco de uma competição entre as maiores potências mundiais. Estados Unidos mantém tropas na região e são o principal fornecedor de armas para Israel. Rússia e China apoiam o Irã em várias frentes, fornecendo tecnologia e recursos. Essa dinâmica cria um cenário onde qualquer escalada pode envolver diretamente essas superpotências, levando a consequências globais. A questão é: o mundo está pronto para um conflito dessa magnitude? 6. Riscos de uma guerra global? Uma guerra entre Israel e Irã não seria apenas local, ela teria implicações globais, impacto econômico.
O Oriente Médio é uma das principais fontes de petróleo do mundo. Um conflito na região poderia disparar os preços e causar recessões em todo o planeta. Implicações militares. Com alianças tão claras, o risco de uma terceira guerra mundial se torna real. Crise humanitária. Milhões de vidas seriam afetadas, criando uma das maiores crises de refugiados da história. 7. O que o futuro nos reserva? O que estamos testemunhando no Oriente Médio é mais do que apenas um conflito entre dois países. É um reflexo das complexas relações humanas de poder, religião e território que têm moldado a história desde o início dos tempos. As profecias bíblicas nos lembram que esses eventos não são o fim, mas um prelúdio para algo maior. A pergunta é: qual será o nosso papel nesse cenário? Seremos meros espectadores ou buscaremos ser agentes de paz e transformação? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com quem também precisa entender o que está acontecendo no mundo. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!